Senhores, boa tarde. Muito obrigado por terem comparecido aqui ao Rio Info, o lançamento na sua 13ª edição. Eu confesso a vocês que 13 anos realizando o Rio Info é realmente um desafio que se repete a cada instante e a cada momento, mas é alguma coisa muito satisfatória para nós. A cada ano nós temos tentado colocar um foco no Rio Info diferente do ano anterior e de todos os outros anos e as coisas que têm se realizado. Tentamos reinventar o Rio Info, que esse realmente é o grande desafio. Você deve ter visto num determinado momento, quando você falou que o Rio Info esse ano está focado na tecnologia de uso. Aí muita gente deve ter se perguntado o que a gente consegue chamar de tecnologia de uso. Se vocês olham a nossa logomarca, um pouco de atenção, vocês vão perceber que naquele caracol, ou aquele E utilizado, que sempre foi nosso símbolo, tem uma série de figuras que representam a transversalidade da tecnologia da informação. Fábricas, atividades comerciais, atividades educacionais, saúde, etc. E esse que é o grande desafio. Ou seja, esse ano o Rio Info quer se aproximar cada vez mais do demandante, do usuário, de aquele que precisa realmente entender o papel da tecnologia da informação no seu negócio, fortalecendo as suas atividades e tirando dela o máximo de proveito para ganhar competitividade, ganhar eficiência, ganhar qualidade. Nós temos alguns pontos que eu gostaria de destacar muito rapidamente. Eu acho que vou começar pela última trilha, que é a trilha em que a gente chama, o que nós chamamos de trilha da juventude, em que a gente coloca profissionais do futuro. Uma coisa que a gente começou a perceber, que o grande desafio que nós temos para o futuro, acho que para o futuro do país como um todo, mas não deixamos de ser parte desse futuro, temos que investir no jovem. E principalmente no jovem, a gente está investindo no jovem de segundo grau, ensino médio, que é aquele que está na escola profissionalizante, é aquele que a gente precisa trabalhar os seus conhecimentos para que ele esteja apto a ocupar o seu espaço nas várias atividades que se desenvolverão. Não necessariamente vir um profissional de TI, mas em qualquer atividade econômica em que ele venha trabalhar, ele consiga entender claramente qual é o papel da informática. A gente percebe, encontra muitas pessoas e conversa com elas, e as pessoas conseguem olhar o computador, mas não conseguem entender o papel que o computador tem naquele negócio que é desenvolvido. Então, nós começamos a trabalhar um pouco esse tema. E começou com o CRIA, que é a Copa Rio Info Algoritmo, que nós temos reunido 60, 70 escolas profissionais do país que competem numa Copa de Algoritmos, em que os estados participam e nós selecionamos 3 equipes que vêm ao Rio Info para uma final. Estamos ampliando isto, temos tido muito contato com o Ministério da Educação, com o ensino profissional, a Secretaria de Ensino Profissional do Ministério da Educação, que entendemos que cabe a eles o papel de liderança. Aqui no Rio de Janeiro nós temos o Cefeta e a FETEC, estamos contando com eles, inclusive, neste trabalho, para desenvolver esse tipo de atividade. De alguma maneira, o trabalho que é desenvolvido pela Prefeitura do Rio de Janeiro, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, dirigida pelo nosso companheiro Franklin Coelho, nas naves, no Forsoft, são contribuições para esse processo. Eu acho que cada um de nós tem que dar a sua contribuição.
não precisa ser uma contribuição única, ao contrário. Enquanto mais contribuições houverem, enquanto mais iniciativas acontecerem, mais atingiremos a proposta de realmente trilhar os caminhos do futuro, que é o que nos interessa. Vamos trabalhar os temas que são importantes para eles, como a infraestrutura de rede, o sentido da segurança, o que significa a internet das coisas, o que é a monetização dos apps, enfim, há uma série de temas que para o pessoal fica uma coisa assim muito vaga, né? O pessoal é capaz de fazer uma compra na internet, mas não tem sentido do que tem por trás de tudo aquilo e do que está acontecendo. Então a gente precisa trabalhar esse tipo de tema. Então, por isso que nós criamos essa trilha e estamos com grande expectativa de conseguir trazer um grupo de jovens. No ano passado nós tivemos inclusive uma expectativa com o Pronatec, mas lamentavelmente esse ano acho que o recurso do Pronatec, aliás, os recursos em geral estão muito escassos e provavelmente o Pronatec não teria o recurso que a gente esperava para trazer delegações de jovens e a gente poder colocar os jovens assistindo, participando, discutindo, etc. Mas nós vamos chegar lá. Ou seja, é um caminho que a gente tem pela frente. E temos dado grande ênfase à tecnologia de uso, utilizando as várias atividades que acontecem no que nós chamamos de sociedade digital. A sociedade digital é a horizontalização do uso da TI. Então nós vamos ter temas desde governo eletrônico, que a gente já faz tradicionalmente com nossos companheiros. Começou com o nosso companheiro Paulo Coelho, que hoje não está mais conosco, está viajando, enfim, se afastou das lidas públicas, né? Mas o Prodege assume e toca esse tema. Cidades Inteligentes, que tem sido muito bem gerido pela Secretaria de Ciência e Tecnologia e pelo nosso secretário Franklin, que tem dedicado o seu tempo a realmente fazer um seminário que tem tido grande resultado e no qual discutimos como é que acontece essa cidade e qual é o caminho da cidade, né? Ele já tem um nome, ele já não quer chamar de cidades inteligentes, ele já me falou que quer outro nome, mas como eu não anotei, fica cidades inteligentes, mas vai ter outro nome o evento. A TI aplicada no varejo, que vamos fazer junto com o Sindloja, o CDL, já fizemos no ano passado, e vamos ter tocando. Temos um tema novo, nós temos aqui a nossa companheira do Sindicato das Empresas de Contabilidade, estamos trabalhando com o SESCOM para fazer um evento do ecossistema digital tributário, né? O SESCOM, o Conselho Regional de Contabilidade, que sempre foram nossos parceiros nessas atividades, e tem um grande desafio pela frente, a área do esporte, a economia criativa, que em definitivo está aí mesmo, tem N oportunidades, tudo que acontece na sociedade e a web, que é um evento que a gente faz em conjunto com o Comitê Gestor da Internet, em que a gente discute esse papel. E temos um tema esse ano extremamente interessante, todos já têm ouvido falar da informatização da justiça. O nosso amigo, o nosso companheiro Milton Fleury entrou, vi ele entrando lá atrás, que está coordenando esse seminário e que tem uma longa experiência na implantação da informática na justiça. Nós decidimos fazer um seminário não para discutir o que a justiça está fazendo, mas o que a justiça não está fazendo. Porque nós entendemos que a informática não pode ser apenas para dentro da justiça, mas assim, a informática tem que atender ao processo judiciário como um todo, inclusive aos demandantes. Porque não podemos esquecer que, além de ter um advogado cego que não está sendo pensado, ele vai ter pessoas de mais idade que têm dificuldade. Vamos fazer um grande evento. Temos o apoio, conseguimos o apoio do Conselho Nacional de Justiça, que está enviando um representante, o ministro Lewandowski, que está enviando um juiz que está responsável pela implantação do tribunal do TJE, a órgão da OAB, da Escola Nacional da Magistratura, tanto da Justiça Comum como da Justiça do Trabalho, das universidades, a PUC e a Estácio de Sá. Ou seja, vamos fazer um grande debate que eu acho que vai ter grande importância para debater o tema, porque realizar uma discussão sobre o papel
da informática na justiça dentro de um evento de informática, uma coisa diferente, pelo menos do que a gente está planejando e tentando fazer. Estamos trabalhando junto com a CESPRO na construção de um seminário na área de saúde para discutir as várias abrangências. Estamos trabalhando com a turma de publicidade, vamos ter um evento na área de educação, ou seja, não vou detalhar porque senão vou ficar a tarde toda aqui colocando, mostrando o grau da transversalidade do que a gente pretende, que é isto que é a tecnologia do uso. Então nós queremos trabalhar na tecnologia a serviço do desenvolvimento da sociedade e queremos olhar o jovem e o seu futuro e o caminho que você tem pela frente. Obviamente que teremos tradicionalmente aqueles eventos que nós realizamos de tecnologia de informação, da tecnologia de informação, e esse ano nós temos o presente e o futuro. Estamos trabalhando junto com a COP, com a PUC, com o IME, com a UERJ, para desenvolver um conjunto de seminários, trazendo o pessoal da academia para apresentar os seus desenvolvimentos, porque a gente fica muito preocupado em que nós temos um conjunto de conhecimento que são desenvolvidos na academia e que lamentavelmente fica no muro da academia. E a gente precisa forçar um pouco, criar as oportunidades para que isso vá para o mercado, chegue às empresas e seja eventualmente transformado em produtos, se for necessário. Mas pelo menos se saiba exatamente quais são os caminhos que a academia está desenvolvendo. Por isso que a tecnologia de informação, e tem temas bastante técnicos, que obviamente entram desde a internet das coisas, a Big Data, DevOps, que é o desenvolvimento. Quando você vai desenvolver na nuvem, a coisa começa a ficar diferente, por aí afora. Eu vou aprofundar esse assunto. E o natural e o tradicional Salão Nacional da Inovação, que realmente é um grande evento que se realiza e que pretendemos ter delegações. Já sabemos que tem bons movimentos em estados e o SEBRAE tem sido um parceiro muito importante para esta articulação nacional de trazer as delegações dos diversos estados com suas soluções para concorrer para um prêmio nacional de inovação. Não queremos ser detentores do monopólio da inovação, nem muito pelo contrário. Queremos ser mais um parceiro deste grande esforço nacional que é procurar soluções inovadoras, novos caminhos para a tecnologia, em especial a tecnologia de informação. Nossa rodada de negócio, há diversas conferências que giram em torno dele, o seminário internacional que a gente sempre faz, conjunto com a Sofitex, que realmente tem sido nosso grande parceiro em todas as atividades que a gente desenvolve. Assim, a Sofitex com recursos da Apex dentro desse projeto tem sido de grande importância para a gente conseguir realmente desenvolver. Minha amiga Glaucia está ali no cantinho, né? Jogar um beijinho para ela, porque senão a gente não tem apoio para poder fazer o projeto. Mas fora a brincadeira, realmente tem sido muito importante. Eu acho que isso é um grande esforço das entidades de TI que fazem este tipo de trabalho. É a CESPRO, é o sindicato, é a RioSoft. A RioSoft lhe cabe o papel talvez mais árduo de fazer a coordenação, a gestão do processo do Rio Info. Está ali meu amigo Alberto Blois, qualquer coisa pode reclamar com ele. O meu papel aqui é apenas jogar beijinho para a plateia, né? Esse papel de coordenador é só ficar ali e tal, né? Mas realmente temos apoio muito importante da FENAINFO. A FENAINFO pretende trabalhar com o nosso companheiro Márcio Girão num evento importante na discussão das políticas de fomento à tecnologia de informação. Pretendemos fazer um evento de grande articulação nacional, através do movimento sindical e de todas as instituições, focando e discutindo o estágio em que estamos, o que está nas políticas e o que não está sendo feito com as políticas e as pretensões e frustrações que temos tido nesse desenvolvimento. Então, realmente, a FENAINFO vai assumir muito esse papel, cabe a ela como entidade nacional, obviamente com o apoio da CESPRO Nacional e da Sofitex e tal. Ou seja, a gente sempre tem tido a felicidade, ao longo dos vários eventos, ter um apoio muito forte de
de todo o sistema Sofitex, de todo o sistema de sindicatos, das ACESPROS, de todo o movimento. A Brascom é um parceiro que a gente conta muito, que nos ajuda dentro desse processo. Temos o pessoal da PID que está chegando perto de nós agora e que pretendemos, inclusive, um novo parceiro dentro desse processo que a gente pretende que se desenvolva. E o nosso companheiro do Sindiege, que estão aí firmes e nos apoiando e nos acompanhando conosco. Enfim, eu acho que temos um grande desafio pela frente, que é o desafio do Rio de Janeiro, mas o desafio do país. A gente faz questão de que o evento se realize no Rio de Janeiro, porque estamos retomando o papel do Rio de Janeiro enquanto capital da informática, que as coisas iniciaram. Nós pretendemos no Rio Info, com o apoio da FAPERJ, nós entramos no edital da FAPERJ e ganhamos uma confecção de um documentário, um filme, que vai tratar do histórico da tecnologia da informação dentro do âmbito dos 450 anos. O Frederico, que está coordenando o projeto, estava lendo os textos dele, eu digo, tem um monte de coisa que eu nem sabia que tinha acontecido. E começamos, inclusive, a mostrar o porquê que a tecnologia de informação teve a força que teve no Rio de Janeiro. Não foi por casualidade, porque aqui as coisas começaram. Aqui começou o CNPq, aqui começou o BNDES naquele momento, aqui o Ministério do Planejamento desenvolveu um projeto de grande importância, aqui se criou a CAPRE, aqui se fez o projeto do primeiro computador nacional e do software nacional, a partir inclusive dos convênios que foram criados com os ingleses naquela época, o pessoal da Ferrante. Então tem tanta história para ser contada, que o nosso grande desafio é conseguir compactar em 30 minutos uma história que tem muitas e muitas páginas. Mas realmente esse que é o grande desafio. Nós queremos apresentar isto no Rio Info e cada vez mais mostrar que o Rio Info é o grande momento de encontro. Não é o encontro do Rio de Janeiro, é o encontro de todos no Rio de Janeiro. Porque, em definitivo, o Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro, é a nossa cidade maravilhosa. Nós temos, inclusive, que enaltecer isto e, obviamente, que nada disto aconteceria se não fosse com o apoio do SEBRAE. Nessa hora eu tenho que puxar um pouco o saco do SEBRAE, porque, em definitiva, estamos na casa deles. E foi muito simbólico, querido amigo César Vasquez, fazer este lançamento no auditório do SEBRAE. Qualquer outro tipo de auditório poderia se realizar o lançamento, mas foi o SEBRAE o grande responsável, o SEBRAE do Rio de Janeiro, o grande responsável da gente ter andado ao longo desses 13 anos num caminho que não foi fácil, foi um caminho muito difícil. Dificuldades a gente sempre passa, né? E dessas turbulências, eu comentava isso com o César antes de começar, que muitas vezes dessas turbulências sai a luz, né? Sai o caminho. É o que todos esperamos, que realmente tenha grandes alterações e grandes mudanças dentro desse processo. E tudo ficou mais fácil porque acaba de se adentrar aqui no auditório o pessoal da cooperativa de crédito, que são os nossos banqueiros, e que certamente, entendeu, deve ter trazido uma mala cheia de dinheiro para ajudar, não é isso? O trânsito estava ali, né? Tá bom. Então, eu cumprimento nossos companheiros da cooperativa de crédito que aqui chegaram e paro de falar, agradeço a todos e convoco, com o apoio de todos, minha querida Eliette, presidente do Conselho da FAPERJ, e provável e quase certa diretora de tecnologia da FAPERJ, que vai ser uma grande aliada, fundamental, porque a FAPERJ tem sido um parceiro nosso nos últimos anos, estratégico, para que realmente se desenvolvam diversos tipos de atividade. Eu fico muito feliz de contar com todos vocês aqui, com a nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, representada pelo companheiro Sérgio Teixeira, a FINEP, enfim, eu não vou falar de todo mundo, porque vou cometer um monte de erros aqui na hora, e realmente estamos muito felizes de dar essa arrancada a caminho de um Rio Info de grande sucesso. Muito obrigado. Colocado que
o caminho de legados em termos da cidade do Rio de Janeiro é um caminho não só de legados que venham de fora, mas de potencializar a riqueza que a gente tem no Rio de Janeiro. E uma das riquezas é todo o caminho que o Benedito relatou em termos da história de inovação e tecnologia na cidade do Rio de Janeiro, e que muitos dos atores que construíram essa história estão presentes aqui. Então, na verdade, para nós é um caminho de construção de legado, é o fortalecimento da Rio Info como referência nacional e internacional. E eu fico extremamente satisfeito quando eu vejo essa apresentação e o crescimento da Rio Info. Então, para nós da Prefeitura, a gente vai continuar apostando. Benedito já citou todos os patrocinadores, então a Prefeitura precisa mais patrocinar, né? Ela vai contribuir com conteúdos, ela vai contribuir com não conteúdos. Não tergiverse as palavras. Ela vai contribuir com conteúdos, mas de algum modo, quer dizer, o que a gente, é um caminho de parceria que a gente tem trabalhado muito com a Rio Info, é exatamente de trazer uma construção de uma visão estratégica que a Prefeitura tem colocado desde o início. Quer dizer, quando iniciou uma discussão de plano estratégico, a gente cunhou uma visão de Rio, capital da inovação do conhecimento. Dentro dessa visão, um legado do Rio como cidade inteligente, e trouxe para dentro da Rio Info a construção que está sendo feita dentro do Rio de Janeiro. Então, esse é o caminho que, de alguma forma, a gente tem trilhado em termos de parceria, que a gente quer continuar. Quer dizer, no primeiro momento, quer dizer, nós, na primeira participação, quando eu iniciei minha gestão, a gente trouxe a discussão do Rio Cidade Digital, que estava muito ligado à experiência também, que a gente vinha da cidade de Piraí, e trabalhando essa experiência aqui no Rio de Janeiro. Quer dizer, acho que é bom sempre registrar que, de alguma forma, isso às vezes a imprensa não dá notícia boa, a imprensa não dá, né? Então, que nós temos hoje, depois de 4 anos, uma rede de 480 quilômetros de fibra ótica em toda a cidade, quer dizer, uma parceria com a rede Comep, com o Ministério de Ciência e Tecnologia. Assim, isso 360 quilômetros foi parceria com o Ministério, e 120 de fibra ótica com aí a Telebrás. Então, isso é uma pré-condição para uma cidade inteligente. A gente trouxe uma discussão de como trabalhar também tecnologias, diversas tecnologias que a gente trabalhou na construção da rede, e o início de discussão também de cidade inteligente, e como aí um primeiro momento de participação. Então, num segundo momento, a gente fez uma transição que era da cidade digital à cidade inteligente. Então, trouxemos todo um caminho que já viemos trilhado em termos de internet das coisas, em termos de nuvem, a própria perspectiva que a gente consolida, quer dizer, esse ano, que foi na verdade um esforço muito grande de a gente trazer para dentro da Prefeitura, assim, o caminho que tem sido trilhado pelo Parque Tecnológico lá no UFRJ. De alguma forma, o Parque Tecnológico ele é muito óleo e gás. Então, esse caminho é um caminho extremamente importante, mas eu tenho uma cidade do lado, eu tenho a Maré ali do lado, eu tenho que trabalhar essa perspectiva. E daí toda uma construção que a gente fez hoje com a MC, quer dizer, que, na verdade, além de todo um trabalho de dados abertos que a gente fornece para as empresas podem utilizar para trabalhar seus aplicativos, a gente hoje disponibiliza, e as empresas poderão utilizar também esse caminho, uma computação de alta performance, com capacidade de armazenamento, com velocidade de tratamento dos dados, que permite, então, a gente ter ser uma referência mundial em termos de um Big Data urbano. Ou seja, na verdade, são poucas as cidades que já têm, na verdade, o caminho acumulado, não só de análise dos dados, como de simulações de dados em termos de Big Data urbano. Quer dizer, isso aí é um caminho, é uma nova ciência urbana que está sendo trilhado, assim, e que, de alguma forma, a gente quer trazer também para dentro da Rio Info essa discussão, e por isso que a gente deve trazer também dentro da nossa discussão e trazer como um dos atores dessa nossa discussão da Rio Info a COPIAD, porque junto com a COPIAD a gente está criando aqui um Instituto de Cidades Inteligentes na cidade do Rio de Janeiro. Então, esse caminho envolve toda uma discussão de cidades inteligentes, que é a internet das coisas, Big Data, nuvem. Então, esse caminho a gente trilhou e fez a discussão. E agora, esse ano, nós queremos fazer uma transição das cidades inteligentes para as comunidades inteligentes. Assim, na verdade,
por toda a experiência da nave de conhecimento. Acho que também é uma alegria nossa. Ela acabou de ganhar um prêmio em Nova York, está concorrendo um outro lá em Toronto. Quer dizer, em Nova York ela ganhou o prêmio da arquitetura da nave, e em Toronto é uma discussão exatamente sobre comunidades inteligentes, como a comunidade se apropria das inovações tecnológicas. Então, assim, é uma ideia que a gente possa, então, trabalhar dentro do Rio Info essa transição e toda uma discussão de interatividade, de cidade cognitiva, quer dizer, de capacidade, então, de dados que surjam da população, e toda uma discussão que nós temos trabalhado e que queremos desenvolver dentro da Rio Info. E, ao mesmo tempo, tem uma marca. Benito, acho que ele não frisou bem, mas assim, né? Tem uma marquinha aqui que a gente tem muito carinho, que é o Rio 450 anos. Então, assim, nós queremos fazer dessa Rio Info, é uma marca, né, da Rio Info, Rio 450 anos, então queremos trabalhar cunhando essa marca. E, ao mesmo tempo, sinalizar, que isso para nós também é extremamente importante, uma sinalização das Olimpíadas. Nós, na verdade, estamos a menos de um ano da Olímpica e Paralímpica também, e de alguma forma isso abre toda uma discussão assim, também tecnológica, quer dizer, que a gente já está trabalhando com as empresas patrocinadoras das Olimpíadas. A Cisco, quer dizer, foi extremamente importante. A gente discutiu com a Cisco o patrocínio das Olimpíadas e a contrapartida das Olimpíadas. E isso fez com que a Cisco, ao final desse patrocínio, dentro da discussão com o próprio COI e com a Rio 2016, definisse que 10 milhões iriam para as naves de conhecimento, para telepresença, e toda uma estrutura de, a partir das naves, construir um bairro inteligente. Quer dizer, tem uma dimensão que é extremamente positiva, que está ligada a essa cidade, essa dimensão de comunidade inteligente, que as naves no seu entorno, se você visita as naves, tem um monte de menino em volta da nave, porque tem Wi-Fi, né? Então, ela não funciona só dentro da nave, ela funciona fora da nave. Então, a partir das expansões, vai expandir o sinal, e a partir da expansão do sinal, trabalhar serviço. Então, esse caminho não é um caminho só da prefeitura, esse caminho é um caminho que demanda para as empresas possibilidades de projetos, possibilidades de aplicativos, possibilidades de caminhos de inovação tecnológica, e esse que é, de alguma forma, o esforço que a prefeitura tem feito e tentando trazer isso para dentro da própria Rio Info. Quer dizer, e por fim também, a gente quer um caminho que a gente vem trilhando, a gente quer consolidar. O Benito, aí já é eu estou aproveitando, Benito, aqui a capacidade de convocação dele aqui. A gente pode trazer o ministro de Ciência e Tecnologia, porque a gente só está esperando o ministro dar uma assinatura para a gente construir. Do lado, a gente já tem um terreno, a UFRJ já liberou o terreno, e a gente construir do lado do SEMPES, lá no UFRJ, um cluster de nanotecnologia, um laboratório de referência mundial que envolve todas essas universidades que você colocou, UFRJ, né? E principalmente coordenada pelo CBPF, né? Assim, e por último, quer dizer, para valorizar esse Rio 450 anos e trabalhar os nossos heróis, eu acho que a Rio Info deveria convidar nosso Arthur Ávila, assim, prêmio Nobel de Matemática, como uma referência de um jovem que pode nos dar muita esperança de mudança no país. Então, parabéns ao Benito, obrigado aí ao nosso César por estar apoiando essa iniciativa, estamos juntos aí nesse caminho. Muito obrigado. Sempre. É um enorme prazer poder fazer o lançamento da Rio Info aqui no auditório do Sebrae, contar com a presença do nosso parceiro Franklin. E acho que o Benito já deu aí a dimensão do que vai ser o evento, essa 13ª edição, já detalhou bastante bem, quer dizer, a Rio Info foi crescendo, foi abrindo outras frentes e foi se transformando num evento cada vez mais interessante. O Franklin falou sobre os trabalhos e as iniciativas que ocorrem na cidade, quer dizer, de certa forma,
assim, o ambiente que se cria para o negócio de TI na cidade, as externalidades existentes, os incentivos que ocorrem. Eu queria ressaltar um aspecto até assim, para você parar de me agradecer. Quer dizer, porque é o seguinte, eu vou apelar aí um pouco para o pessoal fala em organizações setoriais, cluster, agrupamento de empresas, e o Rio tem uma história e tem um papel na área de TI. Sempre se destacam 3 aspectos. Um é esse que o Franklin está comentando, né? Quer dizer, que são as versões inovadoras, mas já hoje em dia até convencionais, não o que você disse, mas do Kotler, etc., tal, né, das externalidades do território, dos bens públicos que colaboram para fortalecer os segmentos, né, o agrupamento de empresas divide o custo, né, o custo baixa porque elas todas usam coletivamente bens públicos que estão existentes, tal, que é esse aspecto econômico, né, da organização, da concentração de empresas. Isso é um negócio importantíssimo. Tem umas outras vertentes que falam dos aspectos geográficos, né? Quer dizer, assim, aquelas localidades que atraem pessoas interessantes, que por algum motivo o Rio não precisa explicar nada, né? Quer dizer, a gente sucesso não se explica, né? E beleza, então, aí não se explica mesmo. Quer dizer, então a gente tem características próprias que fazem essa junção, fazem essa mistura e que permite atrair muita gente inteligente, muita gente interessante, muita gente criativa, né? Isso. Mas tem um outro negócio que depende do segmento, que é o papel de articulação e de rede forte, quer dizer. E o Rio Info é isso, quer dizer, um espaço que permite que fortalece essa articulação do setor há anos, né? E até quando a gente está precisando fortalecer, o Rio Info foi o instrumento que ajudou a fortalecer isso, a unir as diferentes entidades, a fortalecer o trabalho comum. Então, por esse motivo, quer dizer, a gente que fica a gente tem um negócio no Sebrae, os recursos do Sebrae não são nossos, né? Então a gente tem que tomar decisões, né, de alocação e tal. E assim, tem coisas que são óbvias, assim, não tem que assim, a participação, a parceria para viabilizar, apoiar como um dos parceiros, viabilizar a Rio Info é uma obrigação nossa, e mais do que uma obrigação, a gente sabe que traz um baita de um retorno para o segmento, quer dizer, por esse papel, quer dizer, de ser um elemento aglutinador que trabalha essa característica de forte rede de um setor tão estratégico para a nossa cidade, para o nosso estado, para a nossa economia, para a economia do Brasil, né? Mas especialmente para aqui, para o nosso desenvolvimento regional. Então, assim, mais uma vez, assim, as boas-vindas. Para nós é um enorme prazer que tenha sido feito aqui prestigiar o Sebrae, vocês fazerem esse lançamento aqui, e dizer que, se depender da gente, nós estaremos na 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, estaremos juntos, porque isso não precisa nem explicar, né? É autojustificável pela importância estratégica do evento e pela sua permanente melhoria em termos de qualidade e participação durante todos esses anos, sob a liderança do nosso querido Benito aqui, que sempre foi o parceiro fundamental para o Sebrae desde a primeira hora. Obrigado. Agradecemos a participação de todos os presentes e esperamos vocês no Rio Info 2015. Antes de encerrar, eu queria anunciar a chegada do nosso amigo, companheiro Armando Clemente. Cadê o Armando? Está ali. O Armando estava em outro evento, estou sabendo, e não chegou atrasado porque queria, mas realmente agradecemos muito que tenha chegado aqui para nos prestigiar. E Armando foi um parceiro desde os tempos de direção da Rede de Tecnologia do Rio de Janeiro, que sempre esteve junto conosco na organização do Rio Info, e agora no Sebrae. Realmente, Armando Clemente é dos grandes aliados que nós temos dentro desse processo. Muito obrigado por ter chegado e fico por aí.
Então, encerramos e esperamos todos no Rio Info 2015, dias 15, 16 e 17 de setembro, no Hotel Royal Tulip, em São Conrado. Obrigada.